Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa série de vídeos, né, sobre o Laravel, e nesse momento a gente vai falar um pouco sobre validação, né, o que é isso e como isso é importante também no processo aí de desenvolvimento da aplicação. Até aqui a gente já conseguiu evoluir bastante na construção dessa aplicação, porque a gente já é capaz de cadastrar o usuário, de logar, de fazer logout na aplicação, já temos migrações, já temos controladores, rotas, middlewares também, né, já criamos tudo isso, mas e a validação dos dados, né? Eu vou mostrar aqui como isso é importante, considerando a situação que a aplicação está no momento, né? Então, indo lá para o controlador de cadastro de usuário, por exemplo, né, nós temos algumas situações aqui bem estranhas, digamos assim. Por exemplo, e se eu tentar cadastrar um usuário que já existe? Eu vou retornar só um string, né? Por exemplo, não faz muito sentido fazer isso, né? Por exemplo, né, se eu tentar cadastrar um usuário aqui, tá? Não faz sentido eu ter um retorno com essa resposta, né? Isso para quem vai usar essa aplicação vai soar estranho, tá? Então, como é que eu resolvo isso? A gente tem a opção de fazer a validação, né? Eu vou começar pela validação automática, que é o seguinte: pelo próprio objeto request, eu posso aplicar uma função chamada validate, passando regras para essa validação, tá? E as regras são os seguintes. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, o name, né, o nome do usuário, ele vai ser obrigatório, tá? Só essa regra mesmo. O e-mail que a pessoa fornecer, ele vai ser também obrigatório, tá? Required. E além disso, eu vou usar uma outra regra que é o seguinte: ele tem que ser único lá na tabela de usuários, tá? E a senha, tá? Eu vou aplicar aqui uma outra, né? Além de ser obrigado, colocar a senha, eu também vou colocar aqui essa senha, tá? Ela tem que ter um mínimo de 8 caracteres, tá? Então essa aqui é a regra que eu vou aplicar na validação. Então eu vou deixar um retorno aqui para evitar tentar seguir com o cadastro, para que a gente trabalhe especificamente nesse ponto e depois melhore algumas coisas aqui da implementação da lógica da função store, tá? Mas vamos tentar aqui ver algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte, ó. Lá no meu formulário, se eu tentar enviar os dados, eu vou voltar para cá. Notem que ele não sai daqui, embora haja uma requisição. Veja que está tentando ser feita a requisição. O que está acontecendo aqui é a não validação dos dados do formulário. E, no caso, os 3 dados que eu estou considerando, que é o nome, o e-mail e a senha, são obrigatórios e está sendo detectado que você não preencheu com nada, tá? Esses nomes aqui, name, e-mail e password, eles estão relacionados aos nomes que você dá lá no atributo do input. Então, e-mail, name e password. Então, eu uso a informação baseada nos nomes dos inputs, né? Então, isso também tem que ficar claro. Aí, como é que eu faço para, enfim, saber o que está acontecendo? Lá no template, eu posso, né? Vou fazer um exemplo aqui, colocar, sei lá, um spam, alguma coisa assim. Deixa eu melhorar isso. Através dessa tag aqui que o Blade oferece para o tratamento de erros, passar o nome do campo. E aqui dentro eu vou criar um spam colocando uma mensagem, tá, que é gerado automaticamente pelo framework, para que você possa dar um print aí na tela, né, digamos assim, do que está acontecendo. Né? Por que eu não estou conseguindo cadastrar? E aí, quando eu enviar o formulário, nós vamos ter isso aqui, ó. Que em inglês está dizendo que esse campo aqui ele é obrigatório, né? O e-mail é obrigatório. Isso vai acontecer para os outros elementos também. Já vou colocar aqui as mensagens, tá? Copiar e colar e alterar os atributos, é claro, para a gente ver claramente isso que está acontecendo aqui no na nossa aplicação, tá? Então, quando eu tentar enviar, nós vamos ter aí, ó, o nome é obrigatório, a senha é obrigatória, e enfim. Agora vamos fazer um teste. Vou botar o e-mail que eu já utilizei antes. Vou colocar sem nome e colocar a senha com 3 dígitos. Ó, veja que a avaliação mudou. E um detalhe importante para esse primeiro campo aqui, se você traduzir, é que o e-mail já existe. Né? A senha tem que ter pelo menos 2 caracteres e o nome continua sendo obrigatório, não pode mandar vazio. Isso aqui é extremamente importante porque, se vocês observarem lá no nosso código, nós temos um bloquinho aqui para avaliar se um usuário já existe, que é justamente esse que eu selecionei, da linha 32 a 36. Então, se na validação eu sou capaz de verificar se um determinado e-mail, que nesse caso é o campo que eu estou levando em consideração, não pode ser repetido lá no banco de dados, eu não posso cadastrar mais de um usuário com o mesmo e-mail, esse bloco aqui ele não precisa mais existir a partir do momento que eu tenho a validação. Então, eu posso retirar isso daqui, tá? Sem nenhum prejuízo. Beleza? Então, vejam que com a validação a coisa já começa a ganhar corpo, né? Começa a melhorar e eu começo a tirar algumas coisas que ali estão que eu não preciso utilizar, tá? Um outro ponto interessante aqui é o seguinte, ó, eu tenho as informações aqui em inglês, mas e que tal eu colocar isso em português? Nessa validação aqui, que é uma validação automática, né? A gente pode passar uma lista de informações que seriam as mensagens, tá?
para serem colocados. Por exemplo, o e-mail, eu vou dizer que o e-mail ele é obrigatório. Tá? Aqui esse e-mail é obrigatório. Vamos ver o que acontece aqui. Quando eu enviar essas informações, nós vamos receber alguma mensagem de volta aqui. Ó. Note que o segundo campo, o nome, ele está agora, ao invés de usar a mensagem automática, ele está usando essa que eu coloquei. E você pode fazer isso para os demais campos, tá? Por exemplo. Então, se eu quiser colocar aqui, ó, especificamente para a primeira regra do nome, eu vou ter isso aqui. Ó. Se eu pegar o e-mail, por exemplo, e colocar as duas regras que ele tem aqui, que seria para obrigatório, tá? Então eu vou copiar só o que tem lá. E a segunda regra para o e-mail é que ele não pode se repetir, né? Você não pode ter dois e-mails lá. Então, o usuário já existe. Tá? Então, o usuário já existe. É uma outra regra que nós vamos testar aqui. Vejam lá. Vou repetir o e-mail, colocar aqui qualquer coisa. E nós vamos ver, ó, o usuário já existe. Vejam como isso aqui é interessante para você que está fazendo a aplicação, né? Deixar a aplicação mais robusta. Nós não temos CSS, não tem nada bonitinho aqui, mas isso entraria lá no CSS com uma coisinha diferente e tal, com um efeito que você pode aplicar e deixar a informação bem bacana aí para o usuário. Esse é um primeiro exemplo de validação. Se o usuário passa nessa validação, eu vou tirar o retorno, o restante do controlador, né, vai funcionar tal como estava antes, mas eu já sou capaz de aplicar a validação nesse ponto aqui, né? Então, eu vou deixar do jeito que está aqui, porque nós temos outras maneiras de fazer a validação, mas por hora isso aqui é suficiente, tá? No próximo vídeo eu mostro uma outra maneira de fazer essa validação.